Aleluia! Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Rei Jesus seja com o seu coração. Estamos juntos em mais um devocional. Glórias a Deus, sejam muito bem-vindos. Um bom dia para você que está chegando aqui ao vivo. Uma boa tarde para você que vai assistir à tarde nessa quarta-feira. Uma boa noite para você que está assistindo à noite. É uma alegria estarmos juntos e o Senhor te trouxe aqui para que você fosse abençoado. E eu vou orar agora para que a unção e o poder do Espírito seja sobre a sua vida. Não apenas através desta palavra, mas todos os dias que você caminhar sobre a terra. O Senhor te trouxe aqui e Ele quer falar ao seu coração. Amém? Pai, eu oro nessa hora por esse irmão e essa irmã que está ouvindo essa palavra. Peço que o seu poder possa os envolver. Oro por cada dificuldade que eles estão passando. Que a palavra de hoje possa fortalecê-los. Que a palavra de hoje possa trazer direção. Que a palavra de hoje possa trazer clareza. Que a sua palavra, ó Deus, possa os despertar em fé. Eu declaro que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. E em nome de Jesus, eu chamo a existência, a manifestação do milagre. Eu declaro a resposta do céu sobre os meus irmãos, porque é a sua vontade que sejamos amplamente supridos com toda a resposta espiritual. Porque a sua palavra diz que o Senhor tem o sim e tem o amém. E é o que eu declaro sobre os meus irmãos, em o nome de Jesus. Aleluia. Quem pode dizer aleluia? Glória a Deus. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Mais um dia de milagre está começando. O Senhor escolheu esse dia para te abençoar. E se você está chegando aqui nesse devocional a primeira vez, eu queria que você já se inscrevesse no meu canal e apertasse as notificações para que todos os dias pela manhã o YouTube te avise que nós estamos juntos. É importante lembrar que a gente também está colocando os nossos devocionais no Spotify, então você pode acompanhar todos os dias por lá também. E eu já quero pedir que desde agora você pegue o link dessa palavra e envie para mais pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas, como você está sendo e ainda será, através dessa pequena palavra que vamos compartilhar. Hoje eu quero falar com você mais uma história de Cristo nas entrelinhas da palavra de Deus. Eu quero ler um texto que está no livro de Êxodo, capítulo 12, falando a respeito do cordeiro que foi morto no dia da Páscoa. Eu quero falar com você sobre a Páscoa. O cordeiro que foi sacrificado como sacrifício e o sangue que foi aplicado nos umbrais das casas do povo de Deus. Êxodo 12 é o versículo 13 que iremos ler. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia aí. Êxodo capítulo 12, no versículo de número 13. Êxodo 12, verso de número 13. A palavra diz o seguinte: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. A história da Páscoa é muito conhecida também. Quando o povo estava prestes a sair do Egito, 9 pragas já haviam caído sobre a terra, mas ainda havia essa, que é a pior de todas. E a única maneira de escapar do juízo de Deus era sacrificando um cordeiro perfeito, não podia ter defeito, pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais da porta. E confiar que o Senhor passaria por cima daquela casa. Aquela noite mudou toda a história, não apenas da nação de Israel, mas também da história do Egito. E esse cordeiro, esse sangue, aponta para Jesus. João Batista, no Novo Testamento, quando vê Jesus vindo, aponta o dedo para Jesus e diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue,
O cordeiro que foi sacrificado e o sangue que foi aspergido nos umbrais era Cristo lá no Velho Testamento. E a Bíblia nos ensina que aonde há sangue, há livramento. Onde há sangue, há vida. Jesus é aquele que morreu para nos trazer salvação. Jesus morreu para nos trazer a vida. E você precisa crer nessa manhã que o Senhor é aquele que tem salvação e tem vida para você. O Senhor é aquele que tem vida te esperando. Às vezes nós achamos que não há saída, às vezes nós achamos que não há para onde ir, às vezes achamos que não há mais possibilidade da história ser transformada. A história de Israel nos mostra, já haviam sido derramadas sobre a terra 9 pragas. E mesmo assim, Faraó, que aponta para Satanás, estava escravizando o povo de Deus. Não queria deixar o povo ir. E às vezes o diabo ele trabalha e ele encontra maneiras de nos parar, de nos paralisar. E a gente acha que não tem como ter libertação e salvação. Então Deus envia o cordeiro. Mas é interessante que esse cordeiro tinha que ser sem defeito. E o cordeiro morria no lugar das pessoas. Em Êxodo 12, no versículo 5, a Bíblia fala assim, ó: o cordeiro será sem defeito. Versículo 12, verso 5. Êxodo 12, 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Por quê? Porque o cordeiro ia morrer no lugar da família. É interessante que Deus não exigiu nada para a família, além de um cordeiro substituto. E é isso que Deus faz comigo e com você. Ele não exige nada de você, além do sangue. O sangue é suficiente. O juízo iria vir sobre toda a terra, sobre todo o Egito. Mas não ia ser preservado aquele que era mais bonzinho. Não ia ser preservado aquele que não tinha pecado. Você acha que no meio do povo de Israel não tinha gente pecadora? Você acha que no meio da nação ali não tinha gente que merecia morrer? Você não acha que tinha maus pais de família? Maus filhos? É claro que tinha. Eram de 2 a 3 milhões de pessoas. Tinha gente de todo tipo. Só que o cordeiro era um substituto. O cordeiro morria para que a família vivesse. Sabe por que isso precisa ser algo que deve ser falado? Para você entender que alguém já morreu no seu lugar. Jesus é o cordeiro que morreu para que você pudesse viver. Ele é o cordeiro sem defeito, perfeito, que morreu para que você pudesse viver. Muitas vezes nós achamos que não há saída. Por quê? Porque nós achamos que Deus só vai atender quem é bonzinho. Que Deus só vai ouvir quem é perfeito. Que Deus só vai cuidar de quem merece muito. Mas não é assim. O cordeiro morreu no seu lugar. Creia nisso. Só que é interessante que não bastava apenas que o cordeiro morresse. No versículo 7 de Êxodo 12, a Bíblia diz assim, ó: tomarão do sangue do cordeiro e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Não bastava o cordeiro morrer, tinha que pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais. Só o sangue ser derramado não era suficiente, tinha que aplicar o sangue. Sabe o que é esse aplicar o sangue? É a fé. Aplicar o sangue é crer. Era um sinal visível de confiança. Quando você crê no sangue, é como se você estivesse passando o sangue nos umbrais. Não basta saber que Jesus morreu por você. É preciso crer que Jesus morreu por você e se apropriar disso.
Você precisa crer que o Senhor é aquele que pode mudar a sua vida. Você crê nisso? Diga assim, ó, eu creio. Escreva aqui nos comentários, eu creio. Creia, Jesus pode mudar a tua história. Não importa se já passou 9 pragas e o diabo ainda está tentando contra você. Eu declaro em nome de Jesus que nessa manhã você vai se levantar e em fé vai passar o sangue nos umbrais da sua casa. Por último, eu quero dizer, a promessa de Deus é que aonde foi aplicado o sangue, a morte não pode entrar. Êxodo 12, no verso 23, diz assim, ó: o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Aonde o sangue está aplicado, a morte não tem poder. Eu profetizo em nome de Jesus. A morte não tem poder sobre você. A morte não tem poder sobre a sua casa. A morte não tem poder sobre o seu marido. A morte não tem poder sobre a sua esposa. Não tem poder sobre o seu filho. Não tem poder sobre sua filha. Não tem poder sobre os seus pais. Não tem poder sobre os seus parentes. A morte não tem poder contra você. Mas não apenas a morte. A doença também não tem poder sobre você. A miséria não tem poder sobre você. O pecado não tem poder sobre você. Os vícios não têm poder sobre você, porque sobre você e sobre a sua casa está o sangue do Cordeiro. Naquela noite, a morte passou por todo o Egito, mas quem tinha aplicado sangue nos umbrais das suas portas estava dormindo em paz. Esse é o retrato da graça de Deus. Jesus é o Cordeiro. A cruz é a porta que foi aspergida o sangue. A ira de Deus passou sobre Jesus para que a graça de Deus fosse estendida a nós. E você está debaixo do sangue. Você crê nisso? Você crê? Você vai escrever aqui nos comentários: eu estou debaixo do sangue de Jesus. Escreve isso como uma demonstração de fé. Eu quero convidar você para orar, para a gente encerrar esse tempo. Feche os seus olhos. Fala assim comigo: obrigado pelo seu precioso sangue, Jesus. Obrigado por ter se entregado naquela cruz e derramado o seu sangue por mim. Assim como o Cordeiro morreu na Páscoa, o Senhor morreu na cruz para me trazer salvação, segurança, libertação, perdão e propósito. Hoje, eu aplico fé no seu sangue. Eu passo o seu sangue nos umbrais da minha casa, na minha mente e no meu coração. Eu declaro que creio no poder do seu precioso sangue, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Eita Deus poderoso. Aleluia. Nós vamos encerrar aqui mais um devocional. Eu te peço, faz com que essa palavra chegue em mais alguém. Tira um print aqui da tela. Se você está fazendo anotações, ontem eu pedi para você compartilhar na rede social, marca eu lá para eu compartilhar. Se você faz anotações, tira uma foto das suas anotações. Manda essa palavra nos grupos da família. Vamos chamar mais gente para participar conosco aqui todas as manhãs. Ou se você está ouvindo de tarde ou de noite, manda também. E amanhã às 7 horas eu espero vocês aqui para a gente começar o dia juntos. Amém? Que o Senhor abençoe poderosamente cada casa, cada família. E creia no poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Tchau, tchau, meus irmãos. Fiquem na paz. Que o Senhor os abençoe poderosamente.